De volta com o nosso Você Bonita e eu já estou, digamos assim, um pouco mais, eu diria, com atenção. Brincadeira, o nosso programa é assim, a gente se diverte mesmo, a gente se emociona, mas o melhor de tudo é que aqui tem espaço pra gente falar sobre qualidade de vida, pra gente falar sobre saúde e o melhor, pra gente ouvir sempre as boas orientações dos nossos convidados. E convidados muito especiais que eu tenho o maior carinho de receber, principalmente no dia de hoje, que é a doutora Liliane Opperman. Seja bem-vinda. Parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada. Muito, você sabe que eu adoro, você adora o seu trabalho e você já está presente, de fato, na nossa vida, sendo sempre... Além de muito inteligente, além de todas as suas explicações, sendo essa pessoa sensível, carinhosa e querida, que é a doutora Liliane. Então, no aniversário do programa, no meu aniversário, aniversário das meninas, você está sempre presente. Você sabe que você é pontual aqui no nosso Você Bonita. E tá linda, viu? Não chora. E chorar... Não chora, que eu choro junto com você. Que chorar de alegria rejuvenesce. Chorar de tristeza envelhece. Então, hoje... Tem tudo a ver com a pauta de hoje. Olha que lindo. Então, peraí, quando a gente chora de tristeza... A gente coloca um sentimento pra fora, que também é importante, mas é um sentimento que a gente envelhece. Exatamente. Se a gente chorar de alegria, a gente rejuvenesce. Rejuvenesce, então. Tá aí, então. Então, as lágrimas de alegria são ótimas e tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Que a gente vai falar dos alimentos que rejuvenescem. Antes da gente começar a falar dos alimentos, eu queria te perguntar só uma coisa. Quando a gente fala de rejuvenescer, é diferente de falar de envelhecer de maneira... a curto prazo ou a longo prazo, é uma coisa diferente da outra. Uma pessoa que já se sente envelhecida, ela pode rejuvenescer. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que não come uma fruta, não come uma verdura, não faz exercício e fuma. Se ela parar de fumar, se ela começar a se alimentar bem, ela vai rejuvenescer 10 anos em 2. Isso eu afirmo para você, que eu já vi em consultório. É assim, é absurdo. Então, é possível uma pessoa mal cuidada, que começa a se cuidar, ela vai rejuvenescer. Agora, não tem como voltar no tempo. Agora, essa questão do envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida, é o que a gente tem que firmar a base. Porque você sabe que está a maior polêmica, negócio de hormônios, se o hormônio rejuvenesce, o que pode usar, o que não pode. Se a gente deve fazer a reposição hormonal em determinado momento. Enquanto ninguém resolve o que é o certo, o que é o errado, uma coisa é unânime, a alimentação, esses conceitos, eles valem para hoje, valem para daqui a 100 anos, olha só, tanto para trás como para frente, isso não vai mudar. Então, vamos prestar atenção, porque de qualquer forma, se a gente vai pensar em reposição hormonal ou não, se alguém pode fazer ou não, tá aqui uma coisa que dá certo e ninguém pode falar contra o alimento. Com certeza. Então, o que você separou pra gente hoje que você poderia destacar pra gente iniciar aí como alimentos que promovem um rejuvenescimento? Olha, eu acho interessante a gente pegar o básico do prato do brasileiro, que é o arroz com feijão. Aqui. Que é algo que as pessoas estão abolindo, achando que isso engorda. Uns falam que mistura, que forma uma fermentação, que dá barriga, que não sei o quê. Enfim, o brasileiro está deixando de comer o nosso famoso arroz com feijão. E essa mistura é extremamente rica, ela é completa. Isso, o que acontece? A pessoa que deixa de comer, ela vai estar substituindo por algo, por exemplo, um carboidrato, uma massa, um pão, que não é nada saudável. Então, a combinação do arroz e feijão é excelente. É excelente. Inclusive, eu trouxe até o arroz branco, porque sempre tem aquele que torce o nariz para o arroz integral. É o básico do básico. Então, não abolir o arroz com feijão do prato. Isso é a primeira regra. Agora, tem que estar de olho na quantidade desse arroz e feijão. É isso que vai fazer a diferença. Você sabe que o certo é a mesma quantidade de um e de outro? Às vezes, a pessoa põe muito arroz e um caldinho de feijão. É verdade, a maioria, né? Porque o feijão, ele retarda o liberar do carboidrato do arroz. No ele sangue. Exatamente. Então, aí a pessoa fica com saciedade prolongada, a liberação de açúcar lenta. Isso é extremamente interessante do ponto de vista metabólico para o emagrecimento e para o rejuvenescimento. E faz muito bem, a pessoa vai demorar para sentir fome. Olha que máximo. Então, o arroz com feijão, que hoje, como você citou, está sendo mal visto, é tudo mentira. Ele faz bem. E tem que fazer assim. Agora, qualquer feijão, ou a gente pode substituir o feijão por alguma outra leguminosa, por outro grão. Pode. Aliás, é aconselhável que se faça essa substituição, porque a monotonia alimentar é algo que, você vê, o corpo da gente acostuma com tudo. Até com alimento, se você não mudar o tipo de alimento, ficar sempre na mesma fruta, na mesma carne, aquilo não gera um impacto, não gera um estímulo do diferencial. Então, muda o grão. Um dia usa o arroz normal, um dia usa o arroz integral, um dia usa o grão de bico, o feijão, a lentilha, e vai variando. Isso que é o importante. Isso é importante. Então, quem come arroz e feijão todos os dias, que já tem esse hábito,
a gente pode acreditar que já está cuidando desse envelhecimento. Já está envelhecendo de uma maneira diferente, mais saudável. Agora tem que pôr pouco óleo, né? Não adianta também cozinhar aquele caldo, metade é óleo, né? Dá aquela fritada no alho antes de colocar o arroz, aí não pode, não, né? Você sabe que pode ser feito na água, sem nada de óleo? Eu também acho, lá em casa a gente não usa nada não. Mas tem gente que fala que não consegue, precisa do sabor, pouquinho. Você falou do alho. Poxa, tem sabor e entra como um alimento anti-envelhecimento. O alho também? O composto sulfuroso que tem nele, ele combate os radicais livres, ele melhora, ele protege as membranas, o DNA, é anticâncer, é um alimento fantástico. Olha que bacana, então serve como um tempero do dia a dia mesmo, né? Do dia a dia Colocar mesmo. O alho, sensacional. Sensacional. Então tá aqui o nosso alhozinho, ó. Vamos combinar que é muito mais barato do que aqueles temperos prontos, que já vem com conservantes. E não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Você vai descascar, vai cortar picadinho, já deixa aí num potinho na geladeira para não ter que ficar picando sempre a hora que vai usar, né? Exato. E tá pronto. Alho, então, entra como também um dos alimento top, anti-radicais livres e rejuvenescedor. Perfeito. Aí aqui nós temos as proteínas, amigas. Elas são muito boas. São principalmente o peixe, né? O peixe riquíssimo em ômega 3. E você sabe o que é interessante? Não só a proteína, o fato dela ser magra, mas a forma de preparo. Se você pegar, por exemplo, uma carne, olha aquele franguinho, ele está quase assim, passando do ponto. Tudo que fica assim, carbonizado por cima, que forma aquela casquinha, aquilo é o que a gente chama de ages, que são os produtos finais da glicação. Isso é extremamente envelhecedor. Jura? Você sabe que foi comparado o processo de cozinhar com envelhecimento? Jura? A proteína cozida, ela é muito semelhante ao envelhecimento, a proteína nossa desnaturada. Então, qual a melhor maneira de preparar um grelhado? Olha, a melhor maneira de preparar um alimento proteico é marinado ou cozido, não deixar aquela coisa ressecar. Não deixar aquele carbonizado. Por exemplo, esse peixe está no ponto. Nossa, então eu errei toda a vida, porque eu deixei ele ficar bem seco tostado. E bem tostado. Isso é extremamente envelhecedor. Aí, aprendeu uma coisinha hoje. Completamente, mas toda vez que você vem aqui eu aprendo muito. O ideal, então, se for no forno, melhor. Toda vez que você vê aquela casquinha, você pensa assim, eu não vou comer aquele envelhecimento, eu não vou comer aquela inflamação ali. A casquinha, então, quando tá crocante demais, é ruim. É ruim. Sensacional, vocês sabiam disso? E é cancerígeno. E é cancerígeno. Agora, se a gente tiver uma panela aí com um antiaderente legal, tem um ponto para grelhar que é assim, tem que deixar na panela até que comece a formar essa casquinha. Aí antes já de formar, tira. Isso. Tá, quem não quiser fazer no forno, quiser grelhar dessa maneira. Inclusive nos grillzinhos também. Inclusive. E vai molhando, vai molhando. Sensacional. Tá no grill, tá no espetinho, vai molhando com limão, molhando com água, vai hidratando aquilo, não deixa ressecar. Até Ressecou com água lá, é vai bom. ressecar a tua pele. Olha Você que comeu aula. a carne ressecada, a sua pele vai ficar igual. Isso tanto pro franguinho, quanto pra carne, quanto pro Para peixe. qualquer proteína. Sensacional. Vou dar um recadinho, já volto. Vai ser assim, todo mundo que vier me visitar hoje, algumas lágrimas vão cair, pois, enfim. Mas como você, essas podem. As lágrimas de alegria, de felicidade, como diz a doutora Liliane, rejuvenescem. Então vamos a elas que tá tudo certo. Onde paramos então? Nas proteínas. Falamos das proteínas, vamos falar ali o azeite. Ali é o azeite. Você já viu como que as pessoas dos países mediterrâneos, que elas não usam azeite, elas bebem o azeite. Como elas são jovens, como elas demoram para envelhecer. Não estou nem falando de magras, eu estou falando de jovens, de vitais, são pessoas que têm menos problemas de coração, vão ter assim, em altas idades, porque aqui, por exemplo, você pega uma população americana com 50, 60 anos, já tem problemas cardíacos. Sem dúvida. As pessoas que usam o azeite nos países mediterrâneos não têm. Não tem. Então foi com base em estudos, né, observando o que aquelas populações faziam que tinham menos problemas cardíacos, que chegou-se à conclusão que o azeite fazia parte da mesa delas. E azeite de oliva extra virgem. Então, quando a gente pensa também em rejuvenescimento, existem algumas gorduras boas que estão do nosso lado. O azeite é uma delas. O azeite é uma delas, mas não vale, por exemplo, usar o azeite para fritar. Aí ele vai Ele perder não as pode ser propriedades. aquecido. Certo. Ele tem que ser fresquinho, temperando, por exemplo, uma salada verde, uma salada roxa. E isso todos os dias, ou para quem tem o hábito de colocar o azeite de vez em quando, também tem um efeito. Todos os dias. Todos os dias tem que ter azeite. Pode ser aquele fio de azeite bem
caprichadinho para quem não está de dieta e um fio de azeite rapidinho para quem... Porque por mais que seja um alimento bom, é um alimento calórico. É isso que eu ia te perguntar. Todas as gorduras têm a mesma caloria. O que vai diferenciar é a qualidade delas. Umas vão entupir os vasos, outras não vão. Então, mesmo quando a pessoa está emagrecendo, ela tem que contar essas calorias ou reduzi-las. Ela tem que colocar na alimentação azeite, mas uma quantidade menor. Bem menor. Não dá para tirar o azeite da alimentação. Aí depende do que o médico programou para aquela paciente, se existe alguma contraindicação, mas no geral, usar esse fiozinho rápido, né? Fiozinho rápido para quem quer emagrecer e fiozinho longo para quem está só se preocupando com a qualidade de vida. Muito bom. Aí, vamos para essa aqui, ó. Morangos. Sabe o que tem o morango? Isso é muito bom. Não. Ácido elágico, que forma o colágeno, que melhora, que dá o brilho da pele. Sério? É isso, é um botox natural. É um botox natural? Que delícia. Nessa frutinha, esse vermelhinho, né? E o morango, muitas pessoas lavam e guardam na geladeira sem o cabinho, não pode. Não pode? Não, você tem que deixar pra lá, vai tirar o cabinho só na hora de consumir. Tá, e quando a gente não tem aí a época do morango, tem alguma fruta que pode vir aí com esses mesmos benefícios? Todas as frutas vermelhas. Framboesa, bom, hein? amora... E assim, os pigmentos das frutas que são importantes, mesmo, por exemplo, uva que dá o ano inteiro, não tem, por exemplo, a quantidade de ácido elágico, mas ela tem um outro antioxidante que é o resveratrol. Só que tem que mastigar a sementinha. Tem que comer a sementinha? Tem que mastigar a sementinha. Mastigar? Isso. Não pode engolir a sementinha de uma vez? Às vezes ela passa inteira. Se puder mastigar um pouquinho, para quem não tem problema dentário, aí não precisa ter muitas não, 2, 3. Sério? Sério. É na semente, então? Tá em toda, né? Tá na casca, tá na polpa, tá na semente e na semente em maior quantidade. Que bacana, doutora Liliane. Então vamos mastigar a sementinha da uva, por que não? Às vezes tirar a semente, o caroço, né, e deixar para lá, faz a diferença. A gente vai conseguir ter mais, então, resveratrol. Isso, e melhora a circulação, varizes. Para quem pensa na circulação, celulite. Também melhora? Melhora tudo. Geladinha agora, nesse dia, com esse calor, né? Essa semana que tá um negócio de louco. Meu Deus, que hoje o calor tá um negócio. Tá. Saborear uma uvinha, olha que delícia. Geladinha, bom demais. E a cenourinha? A cenoura protege a pele dos danos dos raios solares. Protege mesmo? Graças ao beta-caroteno. Quando a gente brinca que tem que tomar aquele suco de laranja com cenoura pra ir pra praia ou depois da praia, é mais ou menos isso? É mais ou menos ela isso. Vai cuidar da pele, vai dar um tom legal, uma cor bacana? Não só pelo lado estético, mas pelo lado da proteção mesmo, né? De não deixar que os raios ultravioletas lesem o DNA. Entendi. Então, mas não cenourinha... substitui o filtro, tá? Tem que usar tem que usar o filtro também. solar, lógico, com certeza. Mas já é uma ótima ideia, né? E levar, assim, vai tomar sol, ao invés de comprar aquelas coisas engordativas, pode levar cenourinhas, né? Tomatinho, um moranguinho, não é? Tem gente que usa só pra enfeitar a bebida. É verdade. Não, pode comer. Aquele suquinho de tomate que vem com a cenourinha, ou o Blood Mary, né? Quando, enfim, tem o álcool. O tomate não tá aqui, mas é uma fruta maravilhosa também. Você sabe que eu tô viciada em tomate. Eu já era, agora eu estou um pouco mais na gravidez. Tomatinho de cereja. Eu gosto do italianinho. Bem vermelhinho. E eu tô comendo orgânico agora. Isso aí. É muito bom? É muito bom. Também faz muita diferença. É bom pro rejuvenescimento? Licopeno. O licopeno é parecido com o beta-caroteno da cenoura, na proteção do DNA da pele, melhora a vista, melhora a próstata, e pensando nos homens que estão envelhecendo também, né? Isso também cuida dos homens, né? Para que não tenha problemas futuros. Exato. Eu só posso agradecer a doutora Liliane Operman, que mais uma vez deu uma aula, ficaram faltando alguns itens, mas você volta. Eu posso só falar o que não deve? Rapidão. Pode, aqui é o que não deve, então manda bala. 3 pós brancos, não pode. Sal, farinha e açúcar. Isso é extremamente envelhecedor. Sal, farinha, açúcar. Sal, farinha, açúcar. Viu o pó branco na frente? Pensa no seu bem-estar, pensa no seu rejuvenescimento. Não use. Passe longe. Qual o melhor sal? Porque isso me perguntam todos os dias. O light, marinho, qual o sal light, porque não adianta. Quanto menos sódio tiver, porque os alimentos já têm o sódio natural, né? Entendi. Então o marinho, ele não tem tão menos assim? Às vezes o marinho, ele não tem a adição do iodo, e a gente sabe que tem a questão do iodo, que todos nós temos carência, né? O solo é fraco em iodo, então o light com certeza é o melhor. É melhor, tem mais então, potássio. Pra quem me perguntou no Twitter, usar o sal light é melhor que o marinho, quem tava com essa dúvida. Doutora Liliane Operman, obrigada. Amei a surpresa que você trouxe. Obrigada por ter vindo. E você tá maravilhosa. Você também, tá? A grávida mais linda que eu já vi. Ah, meu Deus, muito obrigada. Mas você, foi difícil, viu?
Você aí dessas três meninas? Não, você me deixou no chinelo. Ah, tá bom então, puxa saco. Mas você tá linda, maravilhosa deusa. Para quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, entrar em contato com a doutora Liliane Opperman, tem um site muito bacana, www.doutoraliliane.com.br. O doutora por extenso mesmo, doutoraliliane.com.br. Beijo. Ai, adorei. Muito. Manda um beijo para suas três lindas. Mando sim. Beijo. Parabéns mais uma vez.